Bom dia, igreja. Muito feliz de estar aqui com vocês. Grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. Queria falar um pouquinho de mim primeiro, né? Meu nome é Ednei, muitos me conhecem como Ed aqui na igreja. Eu sou casado com a Aline há 17 anos. Essa pessoa que tem sido bênção na minha vida, que tem sido a voz de Deus, que tem sido alívio em vários momentos. Sou pai do João, do Davi. Nós temos a Maria Luísa também, né, que um dia, em nome de Jesus, estará aqui conosco. E hoje eu tenho o privilégio, né, de poder trazer a palavra aqui para vocês. Muito feliz por isso. Quero agradecer o pastor Juan, Keila, a equipe ministerial por toda a força, por esse presente que eu recebi. Eu estava lembrando ali, vendo o vídeo do início do culto, né, aquelas imagens antigas, e lembrando quando eu vinha aqui, quando eu era criança e via o culto lá de cima. E hoje eu me sinto assim, com uma gratidão imensa que nem cabe dentro de mim, de poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Inclusive eu quero honrar a minha tia Marta, que sempre, independente de chuva, ela trazia as crianças todas ali no ônibus e nunca faltou. E hoje eu posso poder trazer a palavra do Senhor aqui. Como o pastor Juan disse, a gente hoje tem o privilégio, né, de ter a nossa ONG, Amor que Serve. É uma ONG que já tem feito um trabalho já há muito tempo, de assistência, de buscar trazer o protagonismo de volta para as pessoas. Então é uma coisa que é da nossa igreja, essa ONG é de vocês também, então eu convido vocês a buscarem, a conhecer mais. Nós temos o inglês, nós temos futebol, jiu-jitsu, temos a escola de música, temos o nosso mercado solidário, que é uma bênção poder participar. Então estão todos convidados a participarem. E por falar em servir, e nesse momento onde é um momento de reflexão, né? Vem chegando o fim desse ano, é um momento onde nós refletimos tudo aquilo que nós vivemos e principalmente já começamos a fazer planos, a traçar metas para o ano que vai começar. E nada melhor do que nós agradarmos o Senhor, começar a agradar o Senhor. Como o pastor Juan falou, ainda dá tempo. Não é porque o ano está terminando que a gente já não pode começar agora. E hoje nós vamos falar sobre o servir ao Senhor, o amor que serve. E quem é esse amor que serve? Esse amor que nos enche, que nos motiva a servir. Eu vou pedir vocês, por favor, para abrirem a sua Bíblia em João 13, o Evangelho de João, capítulo 13. João 13, a partir do verso 1. O texto diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que vieram do Pai e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse:
Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por termos acordado mais uma manhã. Obrigado pela chuva que cai lá fora, Pai. Obrigado por ter nos trazido até aqui e podermos receber a Tua palavra, que é bênção, que ensina, que é viva e eficaz, Pai. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Para entendermos melhor aqui o que o texto diz, é importante todo o contexto daquele acontecimento. Eles estavam ali preparando a Páscoa. Eles iriam celebrar a Páscoa. E aquela noite, com certeza, não era somente mais uma noite. Jesus tinha muito a ensinar ali. Mas, naquele momento, todos os discípulos já tinham ouvido de Jesus que ele seria entregue aos sacerdotes e que Jesus seria morto. Ele já tinha deixado isso muito claro. Então eu imagino que o clima já não era muito bom. Aquela noite não era uma noite comum, provavelmente uma noite mais sombria. Provavelmente as incertezas eram muitas nos corações deles. E em dado momento, toda a mesa posta, as ervas amargas, o cordeiro, o pão, o vinho. Jesus se levanta, tira a sua capa, pega uma toalha, enche uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Numa atitude surpreendente que, com certeza, foi chocante para eles. E eu creio que até para nós, se começarmos a buscar o entendimento do que foi feito, também nos choca. E ali, nesse momento que, sem dúvida nenhuma, foi um dos mais profundos do ministério de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, estava se colocando como um escravo, como um servo, e lavando os pés dos discípulos. E aí, nós deveríamos meditar nesse momento o seguinte: o que hoje te impede, o que pode me impedir, o que nos impede de servir ao Senhor? E eu digo em servir o Senhor não só aqui na igreja, que sim, é maravilhoso, e gente, com a ONG mesmo, tudo que nós temos vivido, e em outras oportunidades que eu pude servir aqui na igreja, seja no Kids, eu brinco que eu já tive a oportunidade de ministrar em todas as faixas etárias, desde o berçário, que é um público exigente, e juniores, no REV, e no ECOAR, e tudo foi um privilégio enorme de poder estar servindo ao Senhor, de poder me render e poder entregar a Ele. E é uma oportunidade enorme, é um privilégio nós servirmos a Ele. Nós realmente nos rendermos, abrir os nossos corações e podermos fazer parte do que Ele está fazendo. E hoje eu tenho esse privilégio e falo com vocês, não há nada melhor. Não há nada melhor. Mas uma coisa importante, o que tem nos motivado, nós que já servimos, seja no nosso bairro, na nossa rua, onde trabalhamos, o que te move? O que nos move a nos entregar? Nós realmente caminhamos com a motivação correta de nos entregarmos, de servir, assim como Jesus fez? Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, diz assim que
Assim como a cruz é um símbolo de submissão, a toalha é o símbolo do serviço. E foi o que Jesus, Filho de Deus, o nosso Senhor, fez. Ele se submeteu, ele se colocou em uma situação inferior ao outro. E foi uma surpresa, com certeza, para todos. Mas Jesus, ele não precisava, ele sabia muito bem quem era ele. O texto mesmo diz isso. O poder que o Pai tinha dado a ele, ele sabia, ele tinha uma identidade. Ele sabe muito bem quem ele é. Então ele não precisava se colocar acima do outro. É tanto que nós sabemos que quando Jesus é entregue aos soldados para ser morto, para ser sacrificado por nós, é necessário que Judas vá até ele e beije a face dele, porque Jesus era igual a todos os outros. Ele não era diferente, não fazia questão de ser diferente de ninguém. Ele era igual a todos os outros, se vestia igual. Ele não estava com a roupa de marca, com um manto de rei, uma coroa na cabeça. O nosso Senhor, aqui nesse texto, nos mostra que Ele é igual a mim e a você. E por que nós não servirmos? O amor que serve é um amor incondicional. Para completar mais esse texto, quando nós vamos em Lucas 22, nós vemos que os discípulos ali, eles discutiam entre eles quem era o maior entre eles. Quem seria o maior? Um falava, não sou eu, não, mas como que é você? Sou eu, por que você está falando isso? E eles discutiam entre eles. Totalmente contrário do sentimento de Jesus, que é um sentimento de entrega. Jesus, naquele momento, vendo tudo aquilo, se aproximando o momento dele se entregar por nós, de se sacrificar, ele via os seus discípulos discutindo quem seria o maior. E isso, com certeza, o motivou a um grande ensinamento que até hoje nós precisamos aplicar para as nossas vidas. O amor de Jesus não depende de circunstâncias. Ele amou seus discípulos, e o texto diz isso, até o fim. Ele nos amou até o fim. Ele entregou a vida dele por nós. Hoje nós podemos sentar, poder desfrutar de uma manhã igual a essa, sabendo que no final nós estaremos com Ele, graças ao sacrifício que Ele fez por nós. E Ele não só nos serviu, mas como Ele também se serviu a nós. Ele se entregou por nós. E enquanto a nós, qual tem sido a nossa atitude de demonstração de amor para com o nosso próximo? Será que eu e você temos demonstrado amor ao servir? Em nossas atitudes, no que nós fazemos, será que nós temos entregue os nossos corações? Na nossa vida, nós temos servido de verdade, com amor incondicional? Ou será que temos amado apenas os que vão fazer algo por nós, esperando algo em troca? Será que nós só servirmos por um salário? Até mesmo a Deus. Será que nós não estamos servindo a Deus esperando algo em troca dele? E perdendo realmente o privilégio de poder caminhar com Ele? O segundo ponto é que o amor que serve, ele se humilha. Pastor Juan, no livro dele, 7 Decisões, colocou que só alguém que sabe que é forte pode fazer de fraco para fortalecer o outro.
E você tem feito isso? Ou será que a gente tem buscado posições para se colocar acima do outro? Nós temos essa capacidade, mas será que temos praticado isso? Será que conseguimos nos colocar como fraco para que o outro se fortaleça? Nós, infelizmente, vivemos num mundo onde as pessoas, elas não querem servir umas às outras, mas sim darem ordens e serem servidas. É o que esse mundo prega para nós. Conquistas, fama, dinheiro. E não há nada de errado em conquistar, não há nada de errado com dinheiro, não há nada de errado com uma posição no seu trabalho. Não há nada de errado com isso. O problema é o que fazemos com isso. Recentemente o pastor Juan falou que nós precisamos de um Deus. Qual tem sido o seu Deus? O que tem te impedido a servir, a se entregar, a se dedicar ao outro? A palavra de Deus diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, isso aqui é uma promessa. O que está te impedindo? O que me impede? O que nos impede a servir? Será que a gente não está com o foco errado? O amor de Cristo, ele nos ensina que servir começa com humildade, com humilhação. Ele se humilhou. Para servir o outro, nós precisamos primeiro nos humilhar, assim como ele fez, pois nós somos imitadores de Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. Pelo menos assim é como deveria ser. Não há tarefa pequena ou insignificante no reino de Deus. Para todas as coisas que nós fazemos e devemos fazer, é para a glória dele. Não importa se você está aqui pregando, se você está tocando, não importa se você está lavando o banheiro, aonde você está servindo, não importa. É para a glória dele, para a honra do reino dele. É assim, é isso que devemos ter no nosso coração. Amém? Nós acabamos de celebrar e ainda estamos no clima, do Natal. E é uma maravilha, a gente reúne família, a gente cultua a Deus. Começamos a meditar em tudo que Ele fez por nós, a entrega dEle por nós. E nós sabemos que Jesus, Ele nasceu de forma humilde. O Rei dos Reis, que poderia ter nascido num palácio, num castelo, Ele nasceu num estábulo, entre animais, foi colocado numa manjedoura, num coxo. E as primeiras pessoas que acessam a Jesus ali foram os pastores. As primeiras pessoas a acessá-lo. Deus ali já tinha uma lição enorme para nós. Será que temos visto Jesus na manjedoura? Ou temos colocado Ele em lugares errados na nossa vida? Os pastores naquela época, eles eram desprezados. Jesus poderia ter vindo num palácio, mas Ele veio num estábulo. Ele se humilhou, Ele se fez carne, nasceu como nós, abandonou de ser Deus, e mais do que isso, Ele se entregou por nós. A palavra de Deus diz que o cálice da ira de Deus caiu sobre Ele, pois Ele levava ali todos os nossos pecados.
Esse é o nosso Senhor que é servo, o nosso Senhor que quer nos ensinar que esse é o caminho para Deus. Esse é o caminho para o reino. É o já e o ainda não. Nós precisamos já começar a viver o reino de Deus aqui. Não deixar para depois. Não deixar, olha, Jesus está voltando, eu não vou fazer mais isso, vou esperar, não vou fazer mais aquilo. Não faz sentido isso para a nossa vida. Nós devemos tomar atitude, nos posicionar, nos colocar à disposição do servir. Ter esse entendimento de que nós somos filhos. Jesus mesmo disse que bem-aventurados humildes, porque é deles o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que estão de corações dispostos a se entregar, a servir. O amor que serve, ele reconhece a necessidade do outro. Jesus, ele sabendo, e ele sabia disso, da autoridade dele. Ele sabia muito bem quem ele era. Mesmo assim, ele se coloca numa posição de servo. Ele decidiu lavar os pés dos discípulos. E a gente pode entender que os discípulos ali, eles chegam e a gente sabe que pela tradição, era normal você chegar numa casa e você se purificar, você lavar os seus pés. Era uma região árida, desértica, com muita poeira, mas os discípulos não tinham os seus pés limpos. Por que eles não tinham os pés limpos? Porque ninguém se propôs a levantar como Jesus fez e lavar os pés uns dos outros, porque no coração deles eles estavam preocupados com outras coisas. Eles estavam preocupados quem seria o maior, quem teria uma posição de destaque no reino. Mas Jesus se levanta, pega aquela toalha, enche a bacia e lava os pés dele. Ele se preocupou com as necessidades deles. Muitas vezes estamos tão focados nas nossas próprias necessidades que nós não conseguimos perceber a necessidade dos nossos irmãos, das pessoas que estão do nosso lado, dos nossos vizinhos. Nós focamos só em nós mesmos e perdemos o foco. Às vezes o irmão que está do seu lado, ele precisa de uma oração, precisa de uma palavra, de uma ajuda financeira, de um apoio. Às vezes o irmão que está do seu lado está pensando em se matar. Gente, isso é muito real. No mundo de hoje isso acontece muito. Eu lembro ter visto uma notícia uma vez que me deixou chocado, onde uma pessoa de idade, uma senhora, um senhor, não lembro, ele, no Japão, que tem uma taxa enorme de suicídio, essa pessoa, ela se matou e ela ficou esquecida no apartamento dela, a ponto de chegarem no apartamento e virem que há muito, muito tempo tinha morrido. Imagina uma situação dessa. Será que temos visto o nosso próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Será que é assim que amamos a nós mesmos? Será que temos olhado para o nosso irmão, para a pessoa que está do nosso lado, para a pessoa que é o nosso próximo? Estamos prontos, dispostos a servi-lo? O amor que serve, ele se importa. Não tem como ter parte com Jesus sem entrega. É impossível. É impossível nós termos parte com Ele
nós caminharmos com Ele, falarmos que somos cristãos, somos filhos de Deus, se nós não caminhamos, se nós não temos parte, se nós não servirmos? É impossível. Martin Luther King disse que se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão para viver. E nós aqui hoje, nós temos uma razão? O que te move? O que te impede? Qual é a causa que você está disposto a morrer? A se entregar, a servir? Muitas vezes servimos os outros, e isso pode significar, principalmente, abrir mão do nosso ego. E sim, é difícil. Sim, é difícil não olharmos para nós mesmos, devido à nossa natureza, que é falha, que é fraca. É uma natureza que não é capaz de caminhar sozinha. Mas nós temos o Senhor. Ele nos prometeu, Ele está conosco. Jesus não se importou com o que os outros pensariam, porque Ele sabia muito bem quem Ele era. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o que Ele fez. Ele não estava nem aí para status, o que pensariam dele. Assim como em várias outras passagens nós lemos na palavra que isso não era importante para ele. Ele é aquele menino que nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura entre animais. Ele é aquele homem que se entregou por nós, que morreu a nossa morte, que passou pela humilhação, que se separou do Pai por nós. Nós servimos os outros, mesmo quando isso custa algo para nós. Quando custa algo para você, você serve ao outro, você abre mão. Ou será que você tem olhado só para o problema que você está vivendo? Olha, eu não tenho tempo agora, não tenho tempo, não posso, estou apertado, tenho boletos a pagar. Gente, está na hora de nos posicionarmos, de colocarmos o pé para que o Senhor coloque o chão. Que tipo de fé nós temos? O amor que serve, ele purifica, ele transforma. Jesus, ele fala que quem se banha não precisa lavar senão os pés. A lavagem dos pés, ela era um ato simbólico de purificação. Jesus, ele não estava ali apenas lavando os pés, mas mostrando que o seu amor tem o poder de purificar. Busque-o. Se coloque aos pés dele, porque o amor dele pode te purificar. O amor dele é purificador. O amor que serve, ele traz purificação. Quando amamos de maneira verdadeira, nós servimos de maneira genuína. Será que a gente tem sido instrumento na vida do outro? E quando eu falo isso, não só para cristãos, principalmente para aqueles que ainda estão lá fora, para aqueles que ainda não seguem a Jesus, não conhecem a Ele. Será que nós temos sido instrumento? Ou será que você, na empresa onde você trabalha, ninguém sabe que você é cristão? E a nossa identidade? Será que nós temos negado quem somos? Nós temos medo de quê? Ao servir, você não está só apenas ajudando fisicamente, mas espiritualmente. E nós devemos fazer isso.
Nós devemos ser um canal de bênção, um canal de graça, de renovação na vida do outro. Nós somos mensageiros, nós servimos um Deus vivo. Eu não sei se já ouviram aqui essa história. Por volta de 2012, um tsunami atingiu a Ásia, se eu não me engano, a Tailândia. E quem avisou ali a maioria das pessoas foi uma menina, uma criança. Porque ela havia estudado na aula de geografia que toda vez que vinha um tsunami, a água do mar ela recua. E ela estava ali na praia, e quando ela percebeu aquilo, ao invés dela se omitir, ou só simplesmente falar com os pais, com a família dela e fugir, ela se dispõe a avisar todos os que estavam ali. E todos os que ouviram o que ela tinha para falar, escaparam. Nós somos mensageiros, servos. Nós estamos aqui para dar exemplo. Essa é a mensagem. Eu sou servo, eu estou aqui pronto para te servir. Será que nós conseguimos virar para o outro e perguntar? E isso, gente, a começar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, e perguntar: o que eu posso te servir? O que eu posso te ajudar? Será que conseguimos fazer isso? Nessa virada de ano, onde a gente reflete tanto, será que nós temos isso como meta? Servir a Deus? Se entregar, servir ao próximo? Nos colocar à disposição? Porque muitas vezes nós só falamos: olha, eu não me sinto fazendo parte disso, eu não me dou bem, não me encaixo. Mas e a sua atitude, qual tem sido? Será que a gente vai ficar aqui só criticando? E sim, a igreja é feita de pessoas. A igreja é falha. Somos nós. Mas pela graça do Senhor, nós continuamos aqui firmes, proclamando o Evangelho. Não quer dizer que nós não vamos falhar. O verdadeiro amor, ele não conta o custo, nem as consequências. Ele está disposto a se entregar, assim como Jesus se entregou, sem esperar recompensa, pois é um amor que busca o bem do outro. Um dia desses, conversando com um irmão, um problema, ele falou assim: olha, eu lavo as minhas mãos. E eu falei com ele: olha, quem lavou as mãos foi Pilatos. Jesus não, ele se entregou. Nós temos lavado as nossas mãos, é assim que nós temos agido. Nosso chamado é seguir o exemplo de Jesus, é servir com o coração disposto a se doar sem reserva. O serviço, ele traz bênção. Não é só para quem é servido que essa bênção vem, mas para quem serve. Eu posso falar da minha vida mesmo, da minha família, porque foram muitas vezes que nós tivemos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, de um lazer, para nós estarmos aqui servindo, nessa igreja onde eu aprendi a servir. E eu falo com vocês, nunca me arrependi, porque Ele sempre nos abençoou. Não que nós estivéssemos fazendo isso esperando algo em troca, mas sempre fomos abençoados. Deus nos chama a uma vida de serviço, pois é através dela que encontramos essa verdadeira realização. Você tem encontrado alegria e felicidade
ao servir o outro, ou somente em servir você mesmo? Jesus nos chama para viver o que Ele ensinou. Servir não é uma opção. A toalha, a bacia, não é opção. É um estilo de vida para quem segue a Cristo. Para finalizar, o amor que serve, ele se entrega. Amados, Jesus nos deu um exemplo claro de que o amor verdadeiro, ele não é apenas um sentimento, uma palavra, mas uma ação. O amor verdadeiro é a atitude ao servir. O amor que serve é aquele que coloca as necessidades dos outros à frente das nossas, que se humilha, purifica, ele nos ensina, ele traz felicidade. Que possamos, a partir de hoje, viver este amor em nossas ações diárias, em tudo que fizermos. Que possamos servir ao próximo como Jesus nos serviu, amando de forma incondicional, humilde, abrindo mão de nós mesmos. O mundo precisa desse amor. E você e eu, nós podemos fazer a diferença ao vivê-lo em nossa vida. Que nesse ano que vai se iniciar, esse versículo que eu vou ler aqui agora, possa fazer verdadeiramente parte da nossa vida. Que está em João 13,14, onde ele diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Abaixa a cabeça aí no seu lugar, feche os seus olhos. Vamos buscar agora no Senhor o que tem nos faltado. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor nos mostra, nos ensina, Deus. Mas as nossas fraquezas são muitas, Pai. Ajude-nos, Senhor, a termos foco, a não desviarmos, Pai, o olhar do Senhor. Ajude-nos, Pai, a sermos servos. Ajude-nos a melhorar, Pai, a nos entregar assim como o Senhor se entregou. Dispostos, Pai, a entregar a nossa própria vida ao nosso irmão, ao nosso próximo, Pai. Nos guie, Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.